Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo hoje aqui com mais um webinar do MyFarm. Hoje com a presença aí do nosso amigo Rodrigo Baiochi, que é engenheiro agrônomo. Baiochi, engenheiro agrônomo, é fiscal estadual agropecuário da Agrodefesa. Sim. E o Adeilson Miranda, o CEO do Agric aí. E a gente vai falar hoje um pouquinho aí sobre o receituário agronômico e quais são as obrigações do produtor rural referente ao receituário agronômico. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem boa tarde a vocês, começando por você aí, Rodrigo. Fala um pouquinho aí, dá um boa tarde para o pessoal que está nos escutando aí. Bom, boa tarde a todos que estão nos vendo, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu sou fiscal estadual agropecuário da Agrodefesa. Estou de férias, mas quando a gente gosta do assunto que a gente trabalha, a gente fala sobre ele, talvez com mais propriedade de quando a gente está trabalhando com ele, né? Então, para mim é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante, que é o uso correto dos agrotóxicos. Eu vou falar agrotóxicos porque sou servidor público e na lei a gente acaba se acostumando, né? A lei deu esse nome, então não tem nem nada a favor nem nada contra, mas é o costume de se falar esse nome no serviço público, ok? Obrigado aí pela chance de falar com vocês. Obrigadão, Rodrigo. Bom, e aí também temos o Adeilson aí, se apresenta aí, Adeilson. Dá o nosso boa tarde para os nossos participantes aí. Olá, pessoal, boa tarde. É uma satisfação, tá? A gente está aqui nesta live, aí aceitamos esse convite e agradecemos pelo Leandro Xavier, da MyFarm, e é uma satisfação também a gente estar junto aí com o Rodrigo, né? A gente conhece o Rodrigo de longa data aí, que a gente acompanha os eventos a nível nacional sobre agrotóxicos. Já encontrei o Rodrigo na Bahia, já encontrei ele lá em São Paulo, já encontrei ele, acho que em Belo Horizonte, em vários lugares aí, onde está falando de agrotóxico, como está falando de receituário agronômico, a gente está junto para poder colher o que há de melhor informação para isso, para poder passar a todos aí, e assim, trazer valor àquilo que o Agric tem a ofertar. Então, vai ser uma satisfação a gente estar com vocês aí nesse período de tempo. Show de bola. Bom, pessoal, aqui vai ser um bate-papo, tá? A gente tem um roteirinho aqui, mas vai ser um bate-papo, as perguntas vão surgindo, as dúvidas vão surgindo, vocês mandem aí mensagem aí que a gente vai respondendo também as dúvidas e as perguntas de vocês. Então vamos lá, vamos começar aí explicando, e aí, Rodrigo, de repente você explica aí o que é, enfim, conceitualmente, digamos assim, o que é o receituário agronômico aí. Bom, pessoal, eu acho que apesar de não ser o mais especialista e não ter participado dessa criação do receituário agronômico, é fácil a gente fazer qualquer tipo de pesquisa hoje na internet, e eu mesmo fiz essa pesquisa, acabei achando uma tese de mestrado, eu não preciso nem ditar aqui o nome da pessoa que fez a tese, até porque está público lá no Google, e ele fez um apanhado desde o histórico. A gente sabe que nos primórdios ali, no Rio Grande do Sul, nos anos 60 e 70, quando a gente começou a utilizar em quantidade maior os defensivos, surgiram alguns problemas, alguns questionamentos, principalmente sobre o perigo desses produtos que eram persistentes, né? Eram produtos que precisavam de um controle. Então, se começa a discutir isso no âmbito da Emater, a criação de uma recomendação para o uso desses produtos, né? Então, é importante a gente ver por que ele surgiu, né? Ele surgiu com essa intenção de assistência técnica, de consultoria, de exercimento da agronomia, né? E como uma ferramenta para aquele momento em que se decide utilizar o defensivo, que ele seja utilizado de uma maneira correta. Então, muita coisa mudou daquela época para agora. A gente viu o Brasil mudar muito, o mundo todo mudar, a agricultura mudou muito, e o receituário persistiu. Embora a gente, nós próprios engenheiros agrônomos, a gente escuta muito e a gente se autocritica, né, no sentido de ter havido a situação se desvirtuou um pouco, porque ele foi para o ambiente comercial, em vez de ter ficado nas mãos da consultoria, por uma questão de legislação. Para o cumprimento da legislação, os comerciantes acabaram trazendo essa responsabilidade para dentro do estabelecimento comercial, e tudo indica que a tentativa dos estados agora, dos anos 2000 para cá,
de alguma maneira, os órgãos de defesa agropecuária querem tentar levar de novo essa receita agronômica para o campo, ou com tecnologia, não só na questão presencial, mas usando a tecnologia, e é para isso que a gente está debatendo hoje, né? Um cenário que é bem diferente, a receita continua sendo necessária, e importante, agora está na mão dos engenheiros agrônomos dar o devido valor para ela, né? Então, a Lei 7.802 de 89, ela diz que tem que ser feita a venda, tem que ser feita mediante a apresentação de uma receita. E o decreto 4.074 escreve isso lá também, diz, tem que constar tal e tal coisa na receita. É importante a gente dar uma revisada nisso, né, para entrar nessa questão legal da situação. Legal. Aldeir, tu quer comentar alguma coisa nesse sentido? Então, realmente a gente tem visto a nível nacional, isso que o Rodrigo comentou, a defesa agropecuária se movimentar cada vez mais no sentido de resgatar o valor da receita agronômica, para que ela não seja só mesmo um documento de vamos dizer assim, liberar a venda, que ela seja um documento de assistência técnica. Por isso que o Rodrigo, eu endosso as palavras dele, mostrando assim que a importância do profissional que prescreve uma receita agronômica, seja o técnico agrícola, né, seja o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, que ele possa realmente dar atenção a todos esses aspectos em que tanto a fiscalização vem alertando, vem falando, e que ele possa ter ferramentas necessárias para ajudá-lo nisso. Aí entra aquilo que nós procuramos fazer. O Agric procura trazer sempre ferramentas atualizadas para que ele possa ter, vamos dizer assim, à sua disposição, para ele estar munido de informações que o auxiliem de forma rápida, ágil, mas com consistência. Mas nunca tira dele ali a responsabilidade que ele tem de ele mesmo preencher os dados da receita agronômica. Tá? Então, nós estamos acompanhando de perto isso para que trazer o melhor para o agrônomo, para a pessoa de campo, nesse sentido de fazer a prescrição do receitório agronômico. Show de bola. E aí é muito importante a omissão da receita, né? Porque se ela realmente for trazida novamente para o âmbito mais agronômico, sim, e deixar de ser um pouco comercial, ela também vai ajudar muito no sucesso da lavoura, né? Porque a gente vai ter muitos dados para conseguir fornecer, né? Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Eu acho que vale a pena também, eu como participante, como representante aqui do estado de Goiás, a gente verificar as alterações e como que mudou a atuação do estado dentro desse cenário da agricultura, né? Eu sou filho de agrônomo, sou formado aqui em 1995, meu pai é agrônomo, formado em 1969 na Universidade Federal de Goiás também. Nós tínhamos uma propriedade de 72 alqueires e 70 era de Cerradão. E naquela época, eu me lembro que o meu pai trabalhou no Goiás Rural e na Caesgo. Eram as entidades do Estado responsáveis pelo desmatamento do Estado. Antes, Goiás ainda era ligado ao Tocantins, então, assim, havia um grande estímulo ao desmatamento e à abertura de novas áreas, né? A agricultura que nós chegamos à conclusão que a gente queria para o Cerrado era aquela de agricultura extensiva, de grandes extensões, e foi essa decisão que o Brasil tomou. Então, naquele tempo, o Estado, hoje a gente acha até meio estranho, né? O Estado mesmo fomentar o desmatamento, por isso que acho que às vezes eu gosto de criticar que esse comportamento nos dias de hoje, lá na Amazônia, acho que seria totalmente inviável. Mas o que eu quis fazer para vocês é como que o Estado sai dessa região de fomentar o desmatamento, por exemplo, para uma questão de defesa agropecuária. Quer dizer, a defesa agropecuária nasce naquela época com a aftosa, e aí ela vem se mantendo e vem se alterando, até chegar, por exemplo, numa autarquia que é a agrodefesa, que é responsável especificamente pela defesa agropecuária. Naquele cenário, a receita agronômica já havia nascido, e as coisas vêm mudando. Então, eu entendo que o papel da agrodefesa hoje é, primeiro, pela competência que ela tem, fiscalizar todo esse trabalho e, ao mesmo tempo, gerar esses dados
para que nós possamos ter o conhecimento de como é esse trabalho, esse controle do uso dos agrotóxicos defensivos, né? Porque esses dados estavam na mão dos comerciantes há muitos anos. Então, assim, você precisa do Estado para que ele te traga dados que sejam imparciais, né? Ele não é um dado vindo do produtor e não é um dado vindo do comerciante, é um dado que está hoje no órgão público, tratado com todo o profissionalismo, e isso traz segurança para a população, né? O CIGEA, que é o Sistema de Inteligência e Gestão Estadual do Agrotóxico, é um marco dessa mudança, né? É um approach diferente. Agora o Estado está, além de exercendo o poder de polícia, de educação sanitária e de fiscalização, ele precisa trazer esses dados tão necessários à informação tanto do campo quanto da cidade sobre a qualidade do uso desses agrotóxicos nas propriedades rurais. Então, eu aproveito sempre nessas lives para fazer esse alerta, né, da importância da receita agronômica como, além de uma autorização para venda, como um link entre a agronomia, né, e a produção rural. Quer dizer, é importante a gente manter a função específica de orientação agronômica, e não só uma questão digital ou uma questão de informática, né? A gente não está aqui para controlar o controle, nós estamos aqui para fomentar o desenvolvimento da agronomia e o profissionalismo dessas pessoas que precisam trazer dados seguros para a população, que precisa de alimentos seguros, e nós que precisamos exportar nossas commodities sem resíduos, né? Então, acho que esse assunto precisa ser bem claro. Por que surge tudo isso, né? Então, não só a questão digital da coisa, né, Leandro, mas a questão agronômica mesmo. Certeza, porque muitas vezes a venda de comercial no balcão lá para cumprir uma legislação, dosagem, a área que vai ser aplicada, em cultura que vai ser aplicada, às vezes não é a realidade que aconteceu no campo, né? Então, esse que é o intuito. O receituário, na realidade, é para ser fidedigno ao que está acontecendo no campo, né? Ele teria, teoricamente, ele teria que ser fidedigno. Qual praga, qual localização que está sendo aplicado aquele produto, para ver nível de infestação, para ver eficácia de produto, enfim, é uma série de coisas que o receituário pode agregar, e muito se ele deixar de ser um pouco mais só para atender uma legislação comercial e voltar a ser uma coisa mais agronômica para ajudar todos. E às vezes a gente fica, mas é porque estão fazendo isso para cumprir burocracia. Não é muito pelo contrário. Na realidade, o pessoal quer auxiliar. O pessoal quer auxiliar. Para trazer segurança para todo esse ambiente, né? Porque essa profissionalização traz isso. Até, Leandro, você me permite aí, pegando um pouco daquilo que o Rodrigo comentou agora há pouco, ele chegou a falar do CIGEA, e, assim, a gente vê, o Rodrigo, que a instrução normativa, se não me engano, 3 de 2019, ali você, assim, a agrodefesa, ou seja, deixa claro que o estado de Goiás é algo, assim, que a gente admira muito, isso que está lá, dizendo, assim, que vocês... Vamos lá, como que fica livre o produtor rural fazer aquela compra antecipada. Entendi. Né? Ele compra antecipadamente, porque assim, ele está planejando a safra dele, está planejando plantar milho, algodão ou soja, então ele compra produtos que atendem até essas 3 lavouras, vamos dizer assim. Ele comprou antecipadamente, está reservando o estoque para poder garantir melhor preço e assim por diante. Isso é comum, é uma prática. Então, assim, é isso que levou vocês a dizer assim, não, beleza, tá ok, vocês podem manter isso, mas no futuro, quando você for utilizar o produto, na época da aplicação, você tem uma receita agronômica da aplicação. Você podia falar um pouco para nós sobre isso, Rodrigo? O que eu acho importante para nós 3 aqui, para todos que estão ouvindo, é o seguinte: ciência, ela embasa a legislação. Então, toda a defesa agropecuária, na área animal, vegetal, ou até o caso dos agrotóxicos, são cientistas que dizem, olha, é importante que o piso de um armazém seja impermeável, porque há questões de derramamento, se isso infiltrar e percolar é problemático. Então, tudo isso a gente estuda a ciência, traz esses embasamentos e tenta traduzir isso numa legislação. E, ao mesmo tempo, Adeilson, a ciência a legislação vai até o costume,
o que é feito na prática, né? Como é que eu posso impactar isso? Eu tenho estudado um pouco sobre como legislar, apesar de não ser legislador, vereador, deputado, mas você, quando vai fazer essa análise de risco, essa análise do impacto da legislação, você deve considerar o que já acontece e talvez observar que aquilo não pode ser mais alterado. Então, a gente tem que adaptar. Seria muito fácil dizer, é proibido enviar antecipadamente. Nossa, a gente sabe que 90% dos produtores fazem isso há mais de 50 anos, né? Então, como que alguém vai fazer uma legislação e falar agora é proibido? Vai ser letra morta. O que a gente quis com essa situação foi trazer a necessidade para aqueles que enviaram antecipadamente, você envia o produto fisicamente para a sua fazenda. Quando chega lá, você não tem a cultura implementada ainda. Pode haver uma alteração, inclusive, da cultura. Você decidiu, não, esse ano eu não vou plantar tanto de soja, vou plantar menos, vou plantar mais milho, vou plantar sorgo, vou plantar... Então, naquele momento em que você decide fazer o uso dos agrotóxicos, é que a gente está passando agora a exigir essa receita agronômica, que muitas vezes a gente acabou nesses debates com os produtores rurais, a gente identificou ordens de serviço feitas por produtores, porque esses que compram antecipado, em sua grande maioria, são produtores que são tecnificados e que têm, ou ele mesmo é um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, ou tem gerente técnico agrícola, ele tem uma gestão já mais avançada, e ele tem condição de transformar, por exemplo, essas ordens de serviço em receita agronômica. Então, esse é um dos momentos que a Agrodefesa tendeu a trazer a realidade do campo, permitindo com que a realidade fosse feita legalmente, né? Porque a gente ficava meio que botando isso por debaixo do tapete, mas como que compra antecipadamente? Como? Tem que comprar. Agora não pode, porque tem que fazer a receita na época a gente resolveu, vamos tratar uma forma diferente, se for enviado antecipadamente, vai ter que ter a receita do uso. E aí, Adeilson, tem muita gente, tem muito agrônomo que está nos ouvindo agora que ele sabe disso. Ele é que tem que decidir qual é a dosagem que tem que ser feita na hora e não na venda. Por quê? Porque mudou o clima, mudou a situação, pode ter aparecido uma praga diferente, né? Então, eu acho que o que a Agrodefesa está trazendo, e não só a Agrodefesa, mas todos os estados que estão buscando essa transparência controlada, essa proatividade no sentido de trazer responsabilidade para todos nós, é garantir que há, sim, um controle bem feito no uso dos defensivos. É claro que existem os abusos, existem crimes, né? A Agrodefesa não identifica crime, né? Mas a gente sabe que existem pessoas criminosas que cometem crime até sem querer, avião que passa pulverizando em cima de escola. A gente sabe que erros existem, mas a grande maioria do uso dos defensivos no Brasil, ela está cobertada por uma receita, e aqui eu faço o alerta, você que fez a receita tem muita responsabilidade sobre isso, muita, tanto nessa condição, esse contrato que você fez de compra e venda, quanto esse contrato que você acabou fazendo de consultoria, né? Então, é importante que você acompanhe se essa pessoa fez o que você falou, porque pode atrapalhar a sua profissão também, você como profissional, né? Isso está sendo tão forte, pessoal. Os fabricantes, eles estão querendo saber qual é a qualidade do uso que estão dando para o meu produto. Adeilson, eu penso assim, fazendo só uma comparação, se você acha que a Ferrari vende o carro para qualquer um e deixa qualquer um sem saber como é que ele está usando, se você não souber dirigir uma Ferrari, você não pode comprar, você vai bater lá na esquina e vai querer botar a culpa no carro. A Ferrari com certeza controla tudo isso. Vem aqui, vamos fazer um teste, vem aprender a dirigir. Então, eu tenho percebido que as próprias empresas fabricantes, às vezes por falha do Estado em dar essa educação e esses cursos de aprendizado, ela tem se preocupado sobre a qualidade que estão dando para o produto dela que está na propriedade rural. Até porque esse produto tem um prazo de validade em termos de desenvolvimento de resistência das pragas e das doenças. Então, ele precisa ser usado corretamente. Resumindo, a receita, pessoal, ela é boa para todos, para todos. Ela, se ela for tratada com devido profissionalismo, ela traz
uma segurança a todos nós, inclusive porque o Brasil é um dos poucos países onde tem a figura da receita agronômica. A gente tem que defendê-la com unhas e dentes, porque isso traz a segurança que, às vezes, investidores ou nessa guerra de mercado falam, o Brasil está contaminando todo mundo. Não, aqui existe uma figura da receita agronômica, agora cabe a nós fazer essa receita agronômica ter a função correta e levar esses dados com bastante transparência e responsabilidade. Legal, a gente está com duas perguntas aqui. A primeira foi do Júlio. Júlio, você não se importa, eu vou deixar um pouquinho para depois essa tua pergunta e eu vou fazer a do Francisco Júnior, que está bem no tema que a gente está falando agora, tá? Aí o Francisco Júnior pergunta, se a receituário agronômico irá ser emitido no momento da aplicação, como ficarão as vendas antecipadas? Como faremos esse controle, sendo que os plantios e as aplicações são programadas? Bom, então, pelo que eu entendi, e aí eu posso estar falando besteira aqui, mas aí vocês vão me corrigindo aí, tá? Francisco, assim, a emissão da receituário na venda, ela vai continuar existindo, não vai ter um problema. O que a Agrodefesa está propondo é que, além dessa e da venda, que teoricamente não condiz com a realidade, tenha uma de aplicação, que seja feita uma outra no momento que se está aplicando. Então, da recomendação, tá? E aí a tecnologia vem muito para ajudar isso, né, também, né? Hoje a tecnologia ajuda a gente a fazer isso, né? Então, hoje, por exemplo, o Agric já consegue fazer uma aplicação num aplicativo de forma offline georreferenciada. Então, isso ajuda muito nesse tipo de controle também, tá? Viu? Essa pergunta foi importante, Nando, para esclarecer uma coisa. Talvez essa pessoa trabalhe no ambiente comercial. A legislação de Goiás diz que essa responsabilidade é do adquirente. Então, a pessoa que adquiriu e levou para sua fazenda, é ele que é responsável por essas receitas na aplicação. Então, não é que o comerciante, ao fazer a venda, vamos supor, eu vendi lá de São Paulo para Goiás, e aí agora eu vendi 100 toneladas para aquele produtor, e eu lá de São Paulo vou ficando fazendo essas receitas. Não, o adquirente precisa mostrar aos fiscais da Agrodefesa, quando esses fiscais forem a campo, como que está essa situação, se ele está emitindo essas receitas. E essas receitas, como você falou, elas podem ser feitas por um aplicativo, inclusive offline, pelo que eu estou entendendo aí. Então, é o que eu quero deixar claro também, que alguns estados, e esse é um pensamento pessoal do Rodrigo, e é um pensamento que diz o seguinte, a receita agronômica, pessoal, ela não é um documento de rastreabilidade de agrotóxicos. Ela é uma resolução, ela é um papel resultante de uma consultoria. Quer dizer, esse controle de receita mãe, receita filha, tem que bater a quantidade certa, controle de estoque. A receita agronômica não nasceu para isso. Tá? Os estados têm que controlar o comércio até uma certa rastreabilidade, mas, ao meu ver, dentro da nota fiscal, a receita agronômica, ela tem todo esse caráter, não é à toa que está agronômica escrito lá. Né? A gente tem que também tomar cuidado para não ficar focando na tarefa em si, de digitalizar tudo e controlar esse documento e deixar a parte de recomendação agronômica se perder nesse controle. Então, a Agrodefesa sabe que vai haver dificuldade, por exemplo, quando você faz uma venda para uma pessoa que tem 10, 12 inscrições estaduais e ele compra para uma inscrição só. Você perde a rastreabilidade? Perde, não tem problema, nós não nascemos para rastrear agrotóxico. A receita agronômica nasceu para garantir assistência. Então, faça você, produtor, faça um técnico agrícola, de preferência até alguém que não tenha nada a ver com o comerciante, porque é aquele lá que está lá na ponta que tem que entender da aplicação. Eu cansei de ver agrônomos e que sabem muito bem fazer uma receita, mas não sabem nada da aplicação do produto. Eu sou um desses. Eu não sei mais nada, eu não estou no campo. Então, a gente tem que botar os devidos lugares, cada um em seu lugar. Tem gente que está lá no campo, que recebe uma receita pronta e fala, poxa, eu vou ter que mudar, porque esse produto aqui já não funciona com isso, esse não funciona com esse não pode misturar com esse. Quer dizer, quem está no campo ali é que é o verdadeiro emissor de receita. Então, o que a Agrodefesa vai fazer? Ela vai ter o controle dessas emissões de comércio, mas essas do campo, eu vou ter o prazer, se tudo der certo, se a gente conseguir focar e convencer todos nós de que nós estamos corretos,
nós vamos ter o prazer de mostrar 100 mil receitas feitas a campo, coisa que não se faz desde que a receita agronômica foi criada, ou naquela época talvez se fazia. O que eu estou querendo dizer é que essa recomendação no campo hoje, ela existe, como eu falei, em ordem de serviço, em papel de pão, em recado de WhatsApp, e a gente tem que profissionalizar isso, pessoal, e a tecnologia está aí para isso. Até, Leandro, teu áudio aí tá mudo, Leandro. O Francisco aqui continua, e eu acho que a gente tem que dar uma reforçada, o Francisco, ou seja, é de responsabilidade do cliente efetuar essa segunda da aplicação, ou seja, o cliente terá que reportar essa venda a algum órgão. Eu creio que sim, mas desde que ele possa assinar, né? Ele tenha uma RT para assinatura, é isso? Bom, eu acho que a gente pode, Leandro, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu preciso explicar o que é o CIGEA e quem que está sujeito ao CIGEA aqui em Goiás. Posso? Já que a gente está aqui, que aí a gente tira dúvidas. Pessoal, o CIGEA, então, ele recebe as receitas agronômicas nos sistemas informatizados que as pessoas fazem no Brasil todo. A Agrodefesa optou por deixar na mão dos sistemas informatizados que já estão há 20 anos no mercado esse intercâmbio. Então, se você que está me ouvindo, desculpa, é um emissor de receita agronômica e vai emitir receita agronômica para Goiás, a primeira coisa que você tem que fazer é se cadastrar no SIDAGO, agrodefesa.go.gov.br, é o site da Agrodefesa. Você clica lá no SIDAGO, faz o login com o primeiro acesso RT vegetal, e aí você cria login, recebe sua senha no e-mail e pronto, você já fez a sua parte. Então, você que está em qualquer lugar do país, está emitindo receita para Goiás, você é obrigado a se cadastrar no SIDAGO. Com relação ao CREA, cada CREA de cada estado, você tem que entender isso também, né? Eles são meio que diferentes, cada CREA trabalha um pouco diferente com relação à receita, mas, bom, uma vez que você está cadastrado, se você estiver usando um sistema informatizado que está cadastrado na Agrodefesa, cerca de 39 empresas já estão cadastradas. Aqui em Goiás tem umas 4 ou 5 que dominam mais ou menos 90% desse mercado. Então, se você está emitindo a receita nesse sistema, pronto, sua parte está feita. Sua receita foi feita no sistema, o sistema via web service vai mandar isso para a Agrodefesa e pronto. Você no seu login tem acesso lá no SIDAGO, naquele que você se cadastrou, você tem acesso às receitas que você fez chegando no SIDAGO. Então é bom você também ser um fiscal disso, né? Já que você emitiu a receita, você quer saber se sua receita está chegando corretamente a Goiás. Pronto. Comerciantes, só aqueles que são registrados, que são localizados em Goiás, é que se registram em Goiás e pagam taxa, tá? Então, em tese, a questão da receita é isso. Emissor, cadastrado no SIDAGO, tem que emitir receita num sistema informatizado registrado na Agrodefesa e pronto, sua parte está feita. Tá, aí tem uma pergunta do Júlio aqui. Como está a questão legal da assinatura do receituário? Quem pode assinar um receituário? Então, quem pode, pelo que eu entendi aí, é quem tem CREA ativo, é isso? Exato. Bom, o decreto 4.074 de 2002, ele fala que uma das coisas que precisa constar, lá no artigo 66, ele fala que tem que ter a data, nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu. Em Goiás, o profissional habilitado, nós passamos por uma alteração, depois que houve a saída dos técnicos agrícolas do CREA, eles foram para o CFTA, a Agrodefesa, mediante consulta interna no jurídico, ela decide que a TRT é equivalente a uma ART, anotação de responsabilidade técnica de um agrônomo para ser RT de comerciante ou para ser emissor de receita, ela é equivalente à do TRT, que é a do técnico agrícola. Então, quem está habilitado hoje a emitir receita em Goiás é o técnico agrícola e o engenheiro agrônomo. Agora, isso há um debate intenso, existe briga na justiça, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para a manga, mas essas pessoas, desde sempre, né, o engenheiro florestal também, são desde 89 as pessoas que são habilitadas para emitir a receita. Com relação
a Goiás especificamente, se você que é emissor de receita está me ouvindo, toda vez que você emitir uma receita, se você não assinar de próprio punho essa receita, ela deve vir no papel dessa receita, na via que vai para o produtor, porque aqui em Goiás a gente exige que essa receita vá no transporte, então são informações importantes. Essa receita precisa ser assinada ou de próprio punho, ou o sistema informatizado que você usa deve mostrar no papel que tipo de assinatura você usou. Login, senha, assinatura digital, assinatura eletrônica, certificação digital, tudo isso ainda é aceito em Goiás. Eu sei que o Paraná passou para a certificação digital, mas Goiás, por enquanto, está aceitando todas essas. A gente entende que sim, tem falhas e vai subindo o nível de certeza quando se chega na certificação digital, mas esse é uma evolução. Aliás, uma coisa que a Agrodefesa fez foi isso, começar sem travar comércio, sem atrapalhar tudo isso, né? E aos poucos a gente ir refinando o controle sem causar um impacto negativo no comércio dos produtos que são muito necessários aí ao campo. Então, é isso, pessoal, você precisa assinar ou de próprio punho ou no papel da impressão vir uma informação de como foi. Por exemplo, essa receita foi assinada pelo Rodrigo Baioc, CPF tal, com login e senha no sistema tal. Porque senão o fiscal que fica no campo, como a gente ainda não está com tudo digitalizado, o fiscal no campo ele não tem como saber se, por exemplo, se não veio uma assinatura caneta, se aquilo ali foi feito por alguém. Agora, mais uma vez, quem deve assinar isso? Se não é você, responsável técnico, que está assinando, você que tem que ter essa consciência de quem está fazendo o diagnóstico e quem está assinando. Se está chegando no seu nome, foi você o responsável por essa receita. É um alerta que a gente faz aqui em Goiás para que a gente não trate com desleixo essa questão. Inclusive, vocês, emissores, estão sujeitos a serem autuados quando for detectada uma receita displicente ou incorreta. A gente também tem esse compromisso e tem que fazer isso, porque é um ato vinculado, né? O fiscal da Agrodefesa, às vezes, tem que fazer multa também. Bom, tem mais... Pode falar, Edilson, tem mais umas perguntas aqui, mas pode perguntar aí. Fazendo um gancho aí, assim, nesse momento, porque às vezes fica um pingo de dúvida lá por responsável técnico, tá? Aquele que o Rodrigo deixou bem claro, é o agrônomo de campo, é o da fazenda, é o técnico de campo, é o cara que vistoria a lavoura, é aquele que ele dá lá aquele ordem de serviço, que é o responsável técnico. Só que às vezes, vamos lá, se ele não tem um CREA, talvez ele é um agrônomo que não tem um registro no CREA ainda. Então, aí ele tem que ter o registro no CREA, pagar a anuidade para o CREA, e ele tem que recolher uma RT. Então, assim, se você tem dúvida nesse processo, pode falar com qualquer das nossas atendentes de suporte do Agri, que a gente tem o maior prazer de esclarecer. Porque, assim, realmente, Rodrigo, tem muitos agrônomos que nunca emitiu receita, ele não sabe por onde começa. Então, assim, primeira coisa, você tem que ter um CREA ativo. Nunca se registrou no CREA? Então, vai lá, faça seu registro, pague a sua anuidade, recolha até a RT e siga o processo. Se você é técnico agrícola, registre no CFTA, recolha sua TRT, termo de responsabilidade técnica, e emita a sua receita, você vai estar legal. E aí, o que acontece, então? O sistema, no caso, a Agric, hoje está preparado para fornecer esse serviço e enviar essas receitas diariamente para o Sigera. A gente envia. Então, outra coisa, Leandro, que facilita aí a emissão da receita a campo, é que hoje o Agric, ele está pronto para se integrar com qualquer sistema, tipo... qualquer sistema que o produtor tenha lá, talvez até o MyFarm que ele tenha, né, uma integração em que essa ordem de serviço pode ser feita uma solicitação de receita para o Agric, para o aplicativo. E ele em campo, mesmo offline, ele emite essa receita, que seria essa ordem de serviço. Quando ele tiver internet, ele assina ela eletronicamente, sincroniza os dados, assina, essa receita vai para dentro do RP com assinatura e já vai para o Sigea. Entendeu? Então, ou seja, o processo muito simplificado e seguro. Bom, tem algumas perguntas aqui, uma do Paulo Almeida, que eu acho que a gente já respondeu, né? E quanto à assinatura digital ou eletrônica, o Estado está preparado para ter a facilidade também? Sim, o Estado de Goiás já está, né? E aí, Edilson, você que conhece os outros estados, assim, isso tem aumentado também, né? Os outros estados também têm aumentado, né? A gente tem visto, Leandro, por exemplo, estados que se manifestaram já com assinatura digital. Mato Grosso já está movimentado, aceita a assinatura digital.
Santa Catarina, assinatura digital. Paraná, assinatura digital ou manual, né, tá? Esses outros, não quer dizer que eles exigem, mas, assim, eles permitem assinatura digital ou manual. Goiás, como o Rodrigo bem disse, a assinatura eletrônica, eles estão permitindo, né, a Agrodefesa, então. E Rio Grande do Sul, né, até esses dias atrás falamos com a Câmara de Agronomia lá, eles fizeram uma reunião para poder determinar essa questão da assinatura digital na Receita Agronômica também. Legal. Aí tem aqui o Douglas, técnico agrícola pode assinar, ele é do Rio Grande do Sul. Você sabe alguma coisa, Deus, se lá no Rio Grande do Sul é possível? Sim, Rio Grande do Sul, técnico agrícola, ele pode assinar Receita Agronômica, né, registrado no TRT, lá, se ele tem registro no CFTA, tem a TRT, ele pode emitir receita lá. E, inclusive, assim, uma facilidade que se tornou fácil para o técnico agrícola é que a TRT que ele usa lá no Rio Grande do Sul, ele pode usar a mesma TRT aqui em Goiás. A mesma TRT, porque a TRT é nacional. Só a RT do CREA, que é localizada para o CREA do Estado. Então, assim, se você no caso dele, é emissor de receita lá no Rio Grande do Sul, imagina se fosse pelo CREA. Se ele fosse emitir receita aqui dentro pelo CREA como agrônomo, ele tinha que pegar um visto do CREA aqui, Goiás, para pegar um ART do CREA local, para poder justificar essa receita agronômica que ele fez a prescrição de uso aqui dentro do Estado. Mas como TRT, uma TRT a nível nacional. Legal. Interessante, essa eu não sabia, eu fiquei feliz em saber. Eu acho que isso é mais moderno, né? Eu acredito que sim. Muito, exatamente. Roberto Polo pergunta, caso façamos venda antecipada para determinado produtor, o produto sai do distribuidor com a receita para determinada cultura, porém o produtor não planta aquela cultura, receita inicial estará errada? Não, interessante que mesmo antes da gente conversar sobre isso, ela estaria errada antes do CIGEA ou não, porque é aquilo que a gente falou. Ela já está errada. Ele mesmo entregou que ela estava errada, porque você fez uma receita sem nem saber o que o cara está plantando. Mas não é que você errou, é que o sistema foi para esse mundo do papel, né, da comprovação de um papel pré-nota fiscal. E volto a dizer, não é sua responsabilidade, você enquanto responsável técnico do comércio, você fez a receita para a venda. Se este produto foi antecipado para a fazenda, lá o adquirente deverá propiciar essas receitas para uso, tá? Então, a sua responsabilidade enquanto RT do comércio é fazer a emissão da receita para a venda. Aí eu acho que tem um ponto que eu acho que é legal a gente falar, beleza, imagine que eu sou comerciante, faço RT, o cara chegou, disse que vai plantar isso, quer que eu garantir preço, fiz a receita e chegou lá, eu presto assistência técnica, além de vender, eu presto assistência técnica para ele lá, o que acontece na grande maioria dos distribuidores da revenda. Bom, se eu presto assistência técnica e eu sou responsável pela aplicação desse produto, de dizer quando aplicar e quando aplicar, é minha responsabilidade, eu sei que é do produtor, né, mas o produtor não emite a receita, e eu presto serviço. Se eu presto serviço, é minha responsabilidade fazer a da aplicação, né? Então, assim, tem a de comércio, mas se eu presto algum tipo de serviço do produtor, a responsabilidade dessa passa a ser minha também. Você está certo. Porque foi bom você falar isso, porque dentro da Instrução Normativa da Agrodefesa, da número 3 de 2019, lá fala quais são os papéis de um responsável técnico do estabelecimento comercial. E um desses papéis, dessas obrigações, é gerenciar toda essa questão de venda, inclusive a campo. Então, ele sim é responsável. O que nós falamos é só sobre a receita dos envios antecipados, que é bem específico. Mas, olha, eu prefiro entender o seguinte, já passou da hora da gente profissionalizar. Outro dia as pessoas vieram reclamar, mas como é que eu vou saber as coordenadas geográficas? Meu amigo, se você trabalha com isso, vende para aquele cliente e não sabe onde é a fazenda dele até hoje, não tem condição da gente estar nesse mundo. Eu acho que a gente tem que estar com isso tudo na ponta da língua. Mas o cara é nômade. Melhor ainda, você tem que saber para onde ele foi para você ir lá e continuar mantendo esse relacionamento. Eu já fui vendedor. Eu acho que quando a gente começa a falar da venda, claro que hoje eu sou fiscal, mas a venda, tenho um MBA em marketing, então eu entendo um pouco sobre esse relacionamento. Essa chance que o CIGEA está dando agora é de, inclusive, colocar pragueiros,
produtores rurais, técnicos agrícolas, todos logados no MyFarm ou no Agric e mandando essas informações dos diagnósticos para as emissoras de receitas, para que essas receitas cheguem com esses dados. Então, tudo aquilo que acontece no campo hoje, se você, emissor, quiser garantir que houve esse diagnóstico, você tem respaldo legal hoje em Goiás para fazer esse levantamento dessas condições usando essas informações, que, se eu não me engano, é o artigo 11 da Instrução Normativa que fala isso, que fala que o diagnóstico que foi descrito no decreto 9286 de 2018, o diagnóstico é o levantamento dessas informações. Então, você estando no estabelecimento comercial, faz o levantamento utilizando tecnologia? Sim, por quê? Porque se você for esperto, você já tem um link com o produtor, ele tem login e senha no seu sistema, o pragueiro dele tem login e senha, o pesquisador, o orientador, o consultor, todo mundo está no mesmo sistema, fomentando você, emissor de receita, a fazer uma receita baseada num diagnóstico bem seguro, inclusive online, poxa. Então, acho que a gente está numa fase de profissionalização cada vez maior da agronomia, no momento em que se fala de telemedicina. Então, por que não a teleagronomia, né? O Adeilson pode até falar um pouco melhor aí, mas a ideia, né, Adeilson, é que se possa fazer um diagnóstico, esse diagnóstico seja enviado para um emissor de receita. Eu sou produtor, não emito receita. Eu vou lá, vou a campo, vou lá, os meus pragueiros, enfim, eu já estou lá no campo, eu tenho a lida, eu sei que o produto que eu aplico já sempre, mas para me respaldar, eu vou lá, faço o diagnóstico, já é referenciado, fulano da revenda tal aí, João, da revenda tal, é isso aqui, faz a recomendação para mim aí, então já vai ter isso lá, já vai ter o diagnóstico, ele analisa esse diagnóstico e aí emite a receita. Mais ou menos por aí, Adilson, a ideia? Exato, o Leandro. E assim, eu já falei para o Rodrigo, para o Márcio, já parabenizei muito a Agrodefesa por essa iniciativa. O que é o diagnóstico, o modo como eles colocou isso na instrução normativa, que está pontuando nesse momento. 2018, eu tive num evento em um estado e tinha lá o promotor do Ministério Público, ele estava falando sobre receituário agronômico e diagnóstico. Rapaz, assim, isso se tornou um negócio de discussão tão grande que a defesa agropecuária daquele estado dizia que o cara tinha que ir lá e botar a botina na soja para poder ver o diagnóstico. E eu levantei a mão e fiz uma pergunta: será que é possível esse diagnóstico hoje ser virtual, vamos dizer assim, hoje com tecnologia? O produtor hoje ele tira uma foto e manda via WhatsApp. Mas se tivesse algo que registrasse a coordenada, uma fotografia que comprovasse aquilo ali, não serviria? A resposta que eu tive foi que não, isso não vale, o agrônomo tem que ir lá na lavoura. Aí eu pensei, cara, imagina o cara andar 300 quilômetros, né? E diante disso, já a Agrodefesa já estava assim, vindo com essa informação, o que é o diagnóstico nesse sentido. Isso é maravilhoso. Então, o que nós fizemos diante disso? Uma próxima onda agora do Agric, do aplicativo, é que o produtor rural vai poder baixar o aplicativo, ele vai poder tirar uma foto, né, que ela vai fingir um referenciado ou um pequeno vídeo daquilo lá e compartilhar isso com o seu agrônomo que dá assistência técnica no campo, com uma cooperativa mais próxima, enfim, para a pessoa falar assim, olha, realmente, isso daí, com base nisso, essa ocorrência passa a ser um diagnóstico, porque, pelo que eu estou vendo, ela atingiu o nível de dano econômico, então, a partir daí eu posso prescrever. Ele pode prescrever, ou seja, tudo de forma, vamos dizer assim, no cenário, até mesmo que estamos vivendo de Covid, sem contato físico nenhum, ele prescreveu, a receita foi para algum lugar, a venda foi realizada e chega o produto, ele faz a aplicação. Então, essa é o caminho feliz e é o que nós estamos caminhando para isso. Adeilson, Leandro, deixa eu fazer só um comentário. O que você disse aí é o seguinte, é que, na verdade, o trabalho do engenheiro agrônomo, assim como do médico, ele não é engessado, né? Existe, por exemplo, no meu dia a dia, vamos supor que o cara dá consultoria para uma propriedade rural há décadas. Ele sabe a marca do trator, se o pneu está furado do lado esquerdo, traseiro, se a tomada de força do trator dele pifou, quer dizer, ele já conhece, é um paciente dele há anos. Então, por que exigir com que ele vá lá todas as vezes, né? Fora a questão da tecnologia que está vindo com a obtenção de informações
científicas, quase que online. Olha, a determinada doença em determinada região, ela já está sendo detectada. Quer dizer, aquilo tudo vai trazendo um cenário que dá segurança para o engenheiro agrônomo, e não necessariamente ele precisa ir a campo a todas as vezes, até porque seria impossível ter um número de agrônomos necessários. É como se a gente estivesse falando para o médico que ele tivesse que fazer a endoscopia toda vez que alguém chegasse com a barriga doendo no consultório, né? Ele pode conhecer muito bem aquela pessoa, mas o cara que você começou a ter a dor, eu sei que ele tem 3 anos que ele convive com uma úlcera, aí é diferente, né? Então, cada caso é um caso. Esse é o grande problema de uma legislação, é o grande problema de um servidor público muito focado na solução da burocracia em si, porque a gente acaba engessando a coisa e ela acaba se transformando em letra morta. O grande desejo da agrodefesa é com que a gente mostre o que já se faz de bom no campo. Nós vamos nivelar por cima. Agora você, me desculpa aí, mas você que é porcalhão, que não faz um trabalho bem feito, ou um produtor que faz o uso de qualquer jeito, está perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora, usando produto errado, fazendo aplicação da maneira errada, contaminando o ambiente, soprando o bico com boca. Quer dizer, esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, a gente precisa separar o joio do trigo, né? A gente precisa mesmo saber que o agro é sustentado por uma grande maioria que faz o uso correto. Então, a gente tem que estimular esse uso correto e nivelar por cima. A gente sabe que existem pessoas que vão fazer bem melhor do que a gente pede e bem pior. Isso é normal. O Estado sabe, tem essa consciência. Show de bola. Aí o Francisco aqui está perguntando, de novo aqui, eu acho que sobre essa legislação, como se dará essa comunicação aos produtores e quando começará a valer essa lei? Que eu creio que seja a lei da aplicação, da receita da aplicação, né? É duro a gente ver que nós falhamos na divulgação, né? Ela já vale desde 2019. Esse é um das dificuldades maiores da agrodefesa, é chegar até todos, chegar até o campo. Nós temos 150 fiscais visitando as propriedades rurais de Goiás. Fazemos cerca de 4.000 fiscalizações por ano a propriedades rurais. E fazemos, inclusive, checklists, que é aquilo que a gente pode conversar mais até o final da live, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas dificuldades em fazer campanhas educativas. O Estado é muito bom para fazer campanha de aftosa, mas para fazer a campanha do CIGEA a gente tem sofrido. E, por enquanto, está aqui no meu tupetinho, está acabando, mas a gente batalha para conseguir fazer isso chegar mais longe. Espero que a gente consiga fazer mais lives dessa, mas desde 2019, você que fez a pergunta, essa legislação já é válida. E, inclusive, para ser bastante sincero, muito pouca coisa mudou, a não ser com relação ao cadastro de aplicadores e preparadores de cauda, que precisarão se cadastrar até 2021, e essa questão do envio antecipado e assinatura digital, quase tudo isso que a gente está falando aqui, Adeilson, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas já está na Lei Federal de 1989 e no Decreto Federal de 2002, quer dizer, isso tudo, a receita toda já foi regulamentada há muitos anos. O que está mudando é que a gente vem refinando e trazendo essa informação digital, que, para ser sincero, chegavam 350 mil, 400, 500 mil receitas no escritório da Agrodefesa, e era impossível a gente ler aqueles papéis. Hoje, o CIGEA, que é o quê? Um sistema que tenta ter inteligência, ele vai começar a tratar esses dados e vai juntar com dados de checklists que nós fazemos nas propriedades, até para avaliar como está o cumprimento da utilização desse produto. O CIGEA não é só a receita. Nessa fiscalização que a gente faz no campo, a gente vai lá, faz um checklist na propriedade e deixa para o produtor claro, olha, você tem todas essas coisas a seguir. Para quê? Para a gente conseguir fazer uma alteração de mau uso para um uso mais correto. Isso sem falar da questão agronômica. A agrodefesa não treina você a usar o bico certo, a usar a pressão certa, a velocidade certa, o produto certo. Isso quem tem que treinar vocês são vocês que têm que correr atrás disso, vocês produtores rurais, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, mas nós vamos lá fiscalizar o cumprimento da lei.
E aí, quando a gente for falar do checklist, eu posso até digitar o que a gente faz lá no campo, o que a gente vai perguntar para o produtor. Legal. Eu acredito que a internet do Leandro deve ter dado algum problema lá, algum pique, mas assim, enquanto ele retorna aí, o Rodrigo, eu acho que a gente pode falar, você poderia falar então um pouquinho do agroativo, o checklist, treinamento de aplicadores. Eu acho que isso é fundamental para o conhecimento do pessoal aí e começar a colocar isso em prática também. Bom, para falar especificamente do agroativo, eu preciso contar uma história que eu era representante de medicamentos e eu trabalhava com um sistema informatizado em 2001, que já era de uma multinacional de alimentos, que, convenhamos, já era bem melhor do que o que a gente tem hoje. E a gente sabe disso, né? As empresas privadas multinacionais, elas têm condição de fazer sistemas informatizados e ferramentas de marketing muito boas. Naquela época, eu visitava médicos e buscava as informações do médico, tentando solucionar possíveis problemas que pudessem ter surgido nos produtos que eu divulgava. Quando eu chego para o estado, aqui em Goiás, eu pensei, poxa, a gente não pode mais ficar só fazendo um termo de fiscalização ou um auto de infração, virando as costas e indo embora. A gente precisa fazer educação sanitária, porque enquanto estiver na competência do fiscal estadual agropecuário a educação sanitária, ele precisa fazer isso e criar um compromisso com esse produtor para que faça alterações daquilo que esteja incorreto. Então, o que é o agroativo? Ele é uma ferramenta de educação sanitária da agrodefesa que foi apresentada em 2016 aqui em Goiânia e nasceu lá em Brasília, na Secretaria de Agricultura, em tempo que eu estive lá se chamava NAX Ativo, que era Núcleo de Agrotóxicos, depois a gente transformou para Agroativo. Esse checklist, eu chego na fazenda, o fiscal agropecuário faz o mesmo checklist em todas as cidades, em todos os ambientes de propriedade rural, tanto pequeno quanto grande, produtor de laranja, produtor de soja, produtor de algodão, produtor de horta, tudo, são os mesmos questionamentos. Então, isso harmoniza, isso traz transparência, isso dilui um pouco a pessoalidade da fiscalização, né? O fiscal, ele deixa de colocar a questão passional dele na situação, ele vai fiscalizar aquilo que a lei pede. Então, eu chego na propriedade, vejo como está o registro ou o cadastro dessa propriedade. Se for uma propriedade que precisa de ser cadastrada e registrada, a gente verifica isso. Eu verifico qual é a cultura predominante nesse estabelecimento rural, porque nesse sentido, quando se tem horta, por exemplo, a gente sabe que ali é o grande gargalo da utilização dos defensivos, porque se abre frequentemente as embalagens. Eu estou muito mais preocupado dentro da agrodefesa com quem está abrindo essas embalagens do que com a receita em si. A receita a gente já consegue resolver. Agora, a abertura do produto, que é a garantia de que vai ser utilizado corretamente e que vai trazer a sustentabilidade para o projeto dele, produtor, e para o meio ambiente e saúde pública, é nesse momento, então, que a gente começa a verificar como é que está. O senhor está armazenando corretamente esses produtos? As embalagens vazias estão bem armazenadas? O senhor está devolvendo essas embalagens? Você está entregando esses comprovantes de devolução? E esse checklist faz uma pontuação e entrega para o produtor. Olha, sua fazenda deu amarela. O que quer dizer isso? O senhor precisa alterar isso, isso e isso. Eu te dou um prazo de 60 dias, de 90 dias, aí entra o poder discricionário do fiscal, que é importantíssimo, porque cada caso é um caso, e aí ele, então, tem um compromisso de voltar lá e ver essa solução. Isso parece banal, pessoal, mas o Estado de Goiás não tinha esses dados. Então, é por isso que eu falo que quando a gente tiver, no momento em que a inteligência do Estado tiver com essa classificação, que está, vamos lá, de cabeça mais ou menos, a gente tem cerca de 13% das propriedades que estão inconformes no estado de Goiás. Olhe bem, a gente já tem um dado oficial dizendo que cerca de 97% das propriedades que nós visitamos estão legalmente cumprindo a utilização correta de agrotóxicos. Tem um armazenamento bom, tem a devolução da embalagem, guarda a receita, guarda a nota fiscal, tem um EPI lá, se tem confirmação de EPI, e aí agora a gente também passa a verificar o cadastro dos preparadores de calda. O que é o cadastro do preparador de calda?
desde 2005, numa lei, numa instrução normativa trabalhista, de uma orientação trabalhista, a pessoa precisa fazer um treinamento prévio para utilizar o agrotóxico antes. E agora a gente vai passar a cobrar o certificado desse curso que ele fez no Senado, na Emater, na UFG, em qualquer lugar que ele tenha um certificado de curso de treinamento. Então, a gente quer estimular, mais uma vez, o treinamento dessas pessoas. Então, o agroativo, ele junta todos esses dados que no futuro, o Adeilson, podem ser utilizados, inclusive, pelos sistemas informatizados de cruzamento de dados. Eu penso que o futuro seria um cadastro positivo do agro brasileiro. Eu tenho os produtores verdes, eles estão usando corretamente, isso não é uma certificação, por enquanto é só uma maneira uma ferramenta de gestão da agrodefesa que me mostra, olha, esses produtores verdes, por exemplo, precisam ser estimulados ao uso dos produtos orgânicos ou dos produtos biológicos. Por que não fazer uma parceria público-privada e agora, a partir desse momento, falar, olha, vamos lá, vamos chegar na Crop Life aí, for Crop Life, vamos fazer um trabalho melhor com esses produtores verdes que merecem, porque são produtores que já utilizam corretamente o defensivo. Então, assim, a ideia da agrodefesa é essa, é trazer uma luz com responsabilidade, respeitando o sigilo, né, para a divulgação desses dados. É claro que deve haver todo um respaldo legal para isso, mas é assumir com coragem o compromisso de que nós precisamos levar à população a segurança de que conseguimos utilizar corretamente esses produtos. E também, quando for necessário, usar o poder de polícia para corrigir aquele, por exemplo, que eu já fui na fazenda dele, ficou vermelha durante um ano todo, eu já falei 2, 3 vezes com ele. Esse aí é só na base do bolso mesmo, a gente sabe que brasileiro às vezes precisa sentir no bolso. Eu mesmo tomei 2 ou 3 multas de cinto de segurança antes de usar o cinto, então por que não? A gente acha que o poder de polícia também precisa ser executado, sim. Bom, Rodrigo, eu dei uma caída aí, mas já retornei. A gente está com bastante pergunta aqui, eu vou começar a fazer, tá? O Marcos André tinha falado lá atrás, eu não esqueci de você não, tá, Marcos? É que o tema não estava em debate, não estava esse, mas agora já entramos, né? Então, como fica a questão para seguir a legislação da devolução das embalagens vazias, principalmente nestes casos em que os produtos não foram usados na safra? Bom, não mudou nada, né? Toda embalagem o produtor tem 1 ano para devolver aquela embalagem, né? E se tiver produto vencido, mais 6 meses, né? E eu não vejo nenhuma mudança. Se toda nota fiscal de venda no Brasil precisa ter o endereço da devolução da embalagem. E o produtor tem 1 ano para devolver essa embalagem. Isso aí não mudou. O que vai acontecer é que, a partir de outubro, novembro, é bem possível que cerca de 65% dos dados dos comprovantes de devolução vão chegar via web service do INPEV para nós. A gente está desenvolvendo um web service, e aí aquilo que eu falei para você, já é a inteligência aumentando, a gente vai poder cruzar os dados de venda com receita, com devolução, né? Isso tudo para entender essa situação. Mas a pergunta, eu acho que, na verdade, não teve alteração alguma com relação a isso, aqui em Goiás, não, nem no Brasil. Rodrigo, acho que é muito assim, pelo que eu entendi, tá? Imagine que eu comprei um produto, não utilizei nessa safra, então eu não devolvi nesse ano, digamos assim. Mas aí vai ser fiscalizado, e aí eu posso estar enganado. Mas se eu tiver com o produto lá ainda, como é que fica daí? Acho que é nesse sentido. Eu comprei para safra, não usei, tá lá no meu estoque. Então eu tenho 1 ano para devolver, mas eu não usei ainda. Hoje a agrodefesa não tem um controle tão rigoroso disso, né? A gente não tem, o que está acontecendo, eu sei que o Rio de Janeiro está partindo para isso, as pessoas já estão refinando ao ponto de saber quantas embalagens estão dentro da fazenda e quantas já foram devolvidas. Tem gente dizendo que só vai comprar depois que devolver. Quer dizer, Goiás ainda não tem esse controle, isso não é factível ainda. Se você me perguntar se o produtor tal já devolveu tantas embalagens ou não, a gente não tem isso ligado ao CIGEA. Eu teria que ir até o INPEV pegar e contar isso, fazer uma planilha de Excel. Isso ainda Goiás não faz esse controle. E aqui eu faço esse alerta com relação a isso.
É importante a gente querer rastrear bem? Acredito que sim, mas a logística do uso de defensivos agrícolas, ela é muito complexa, assim como é a de medicamentos. Era como se eu quisesse controlar quantos comprimidos do antibiótico tal estão aqui na minha farmacinha ainda. Eu acho que, às vezes, o Estado quer criar um controle que é muito difícil de fazer. Eu acho que nós precisamos deixar a responsabilidade em todos nós. O produtor que adquiriu um produto de alto risco, um produto que pode trazer problemas ambientais, ele é responsável por esse produto e responsável por essa embalagem, né? É porque quando a gente começa a fiscalizar demais, a gente chega num controle que pode até trazer responsabilidade demais até para o Estado. Porque será que você está controlando bem mesmo? Você entendeu o que eu quis dizer, Leandro? Sim. Você fala assim, ó, olha, eu controlo cada embalagem na propriedade. Aí o Ministério Público chega na Agrodefesa e fala, então me mostra se está controlando mesmo. Então, às vezes, a gente corre esse risco, sabe? Eu acho que o Estado precisa fiscalizar, mas se depender de mim, eu quero botar o macaquinho no ombro de cada um que é responsável. Porque eu sempre mostro um slide de uma praia lotada para falar sobre isso e falo assim, olha, você acha que adianta salva vidas ali? Esquece. Cada um de nós precisa aprender a nadar, cada um de vocês precisa aprender a usar esse produto certo, recomendar certo, e são responsáveis pelas coisas que vocês fazem. Não é o Estado que é responsável por tudo isso. O Paulo Almeida aqui, ele faz uma pergunta, na realidade ele faz uma pergunta aqui, mas eu acho que é quase uma afirmação. Se eu entendi corretamente, a venda antecipada pode ser suportada por receita com base no planejamento de plantio. Posteriormente, o produtor deverá prescrever as receitas com base na realidade da aplicação, considerando a área, a cultura e alvo, correto? Correto, só tem um detalhe, se o produtor puder emitir receituário, senão ele vai ter que procurar um profissional. Quando ele diz produtor, talvez é porque ele sabe que lá na lei fala que é o adquirente, é responsável por apresentar essas receitas, né? Então, assim, volto a dizer, sim, ele está correto, eu não gosto da palavra venda antecipada, porque tem venda antecipada que não tem envio antecipado, entendeu? Tem venda que o cara faz em agosto e o produto vem para cá, para um estoque aqui dentro de Aparecida de Goiânia e não vai para a propriedade. Isso aí não foi envio antecipado, né? Tem muito produtor que não envia até com medo de ser roubado, né? De ser assaltado na fazenda. Então, a Agrodefesa, ela deu esse caráter porque ela focou no produto que foi enviado antecipadamente. É muito produto enviado para uma propriedade, então acho necessário que haja uma orientação técnica naquele momento de fazer as novas receitas. É muito parecido, pessoal, com a questão da aviação agrícola, que tem a guia de aplicação, né? Mas a gente não criou um outro documento. Aliás, eu volto a dizer, se vocês, produtores rurais, fazem essa orientação para a pessoa que prepara a calda, que produtores rurais não, lá no ambiente da fazenda, é feita uma orientação, seja ela feita por um profissional legalmente habilitado, vocês já fazem receitas, nem que seja verbal ou que seja escrita num papel, isso que vocês estão fazendo é uma receita, e ao meu ver é essa receita que o agrônomo tem que ter orgulho, e o técnico agrícola tem que ter orgulho, e o produtor rural tem que ter orgulho, porque é ele que faz, é ali naquele ambiente que se decide o que fazer com esse produto da forma correta, economicamente, ambientalmente e considerando as questões de saúde. Legal. O Francisco Júnior Araújo aqui pergunta, se o cliente, então por caso o produtor, né, não efetuar a receita no momento da aplicação, a indústria pode ser penalizada, sendo que a mesa já efetuou a receita na venda? Não tem ligação nenhuma. O que acontece é o seguinte, pessoal, esse produto está acobertado por receita, ele está legal. Aí já vem o vício da legalidade, tá vendo? Já tem uma receita, então pronto, já está legal. Já está legal, então não precisa mais de orientação técnica, o cara que se vire lá e faz, né? O importante é isso, todo produto que saiu com envio antecipado, ele está acobertado por uma receita agronômica, e ele está legal. Acontece que aquele uso,
Olha que interessante, eu não vou fiscalizar se existe acobertamento de produto por receita, e sim se há orientação técnica. O vício da gente é tão grande que a gente fica pensando sempre no papelzinho, papelzinho, papelzinho. Esse papelzinho que está na fazenda, ele é receita. No meu pensamento, aquele que está na loja é uma pré-nota fiscal. Eu não gosto nem dele de ser chamado de receita, eu estou falando da minha opinião pessoal, esquece lei, esquece CREA, esquece tudo. Mas a gente acabou entendendo que ele é uma pré-nota fiscal. Eu acho que receita de verdade está na fazenda. Até como agora, por exemplo, agora a gente tem muita gente entre safra fazendo compra de como se fosse comprar para soja e fazer aplicação, e não tem nenhum pé de soja lá, então teoricamente não pode nem emitir receita, né? Teoricamente, se for assim, se seguir o pé da letra, não pode nem emitir a receita. Eu falei uma coisa aqui, não é que ela está na fazenda, mas ela tem dados da fazenda. Por isso que a gente colocou o levantamento, o diagnóstico como levantamento, né? A receita, ela tem dados. Eu gostaria muito de ver uma receita dentro do Cidago com fotos da praga, com a batida de pano, uma foto da batida de pano, com relatório. Poxa, cara, isso é trabalho de agronomia. E eu fui numa região em Cristalina, que um produtor lá, se eu não me engano, ele usa 20 milhões de reais por ano de defensivos agrícolas. Você acha que esse cara aplicação? É em hortifruti, são mais de 50 pivôs centrais. Um hectare de cebola ou de alho custa 100 mil reais de custo. Você acha que esse cara não está fazendo uma orientação correta e fazendo conta de cada gotinha de produto que ele está usando? Você acha que ele quer contaminar as pessoas? Você acha que ele quer jogar dinheiro fora? Então, eles já fazem isso. O que a gente quer é, no futuro mesmo, agora viajando um pouco, porque eu tenho essa fama mesmo e sou viajandão, é informar a ministra da Agricultura e mostrar para ela, olha aqui como é o uso de defensivos no Brasil, isso é exemplo para a Europa, isso é exemplo para os Estados Unidos, lá não tem receita, lá não tem gente olhando direitinho, não. Lá a coisa é um pouco mais solta, e às vezes a gente fica levando pancada aí da Europa, da China, de todo mundo, e a gente está se acovardando, agrônomos e técnicos agrícolas. Não se acovardem, assumam essa responsabilidade. Uma receita bem feita, ela garante eu acho que, na minha opinião, garante um contrato de prestação de serviço que traz segurança para todos, né? Eu cansei de ver produtor usando produto errado aí, depois veio botar a culpa no cara que fez a emissão, ou o contrário também, o cara fez a emissão e o produtor usou e deu problema. Quer dizer, a gente precisa profissionalizar isso. Não que hoje não seja profissionalizado, existem, aquilo que eu te falei, tem gente que faz bem mais do que a gente pede. Então, vamos nivelar por cima, vamos procurar aprender com quem faz a coisa mais correta. O Aníbal Coelho aqui faz um elogio, mais uma boa live para alinhamento da legislação estadual e compartilhamento de experiências. Parabéns, Baioc e demais colegas. Obrigado aí, Aníbal. Coelho. Esse aí não vale, esse é o diretor da Agrodefesa. Ah, é? Mas merece um então plus, hein? Nós estamos bem, Rodrigo. Nós estamos sendo assistidos por um diretor da Agrodefesa, assim, é um tema importante. É isso. Pessoa fundamental na Agrodefesa para o CIGEA, está nos ajudando bastante, ele e o Sérgio Paulo. São 2 engenheiros agrônomos, um diretor de defesa agropecuária e o outro diretor de gestão integrada. Nosso presidente também. Agora é a hora da questão agronômica, cara. A área agronômica da defesa agropecuária precisa se manifestar. E a gente está com o secretário de Agricultura também nos observando sempre. Acho que esse é o grande momento da gente mostrar que há sim um uso correto desses produtos e a gente tem que profissionalizar isso aí. Legal. Goiás vai se mostrar um exemplo muito grande a nível nacional em breve. Isso, pela nossa experiência, nós estamos aí há próximo de 20 anos trabalhando com isso, Rodrigo. E nós vamos tentar disseminar ao máximo, né, Adeilson, com os demais estados. Mesmo depois, a gente quer bater um papo contigo sobre o agroativo, como que nós, Agric, MyFarm, o Grupo Ciagri, pode divulgar isso, porque isso é interesse nosso, do bem-estar social, de mostrar o valor disso lá na propriedade e para que ele possa ser uma classificação verde. Então, assim, a gente quer colaborar em divulgar isso cada vez mais. Porque, assim, sabe, quando você estava falando, só um minutinho, Leandro, eu sei que nós temos também estourado aí, mas, assim... Não, fica à vontade. É porque, assim, tem uma discrepância tão grande, porque, assim, agrotóxico, ou defensivo agrícola, é um produto perigoso. E ele é classificado
alguns deles, ou se não todos, têm numeração ONU, que é perigoso para o transporte. Tá? A ANTE, ela tem lá toda a regulamentação, Agência Nacional do Transporte Terrestre, do transporte produto perigoso. Até mesmo para transportar de acordo com a quantidade, o cara tem que ter um curso específico para carga perigosa. Aí esse produto chega na propriedade rural, e lá dentro ele é manuseado, como você disse, quem está abrindo ele, e às vezes, assim, não tem treinamento nenhum, não sabe o risco que aquilo envolve, que tipo de EPI que ele tem que ter munido ou vestido para se precaver a sua saúde e da sua família, que ali tem um povoado ali. Então, assim, por que não investir no treinamento dessa pessoa? Quem transportou o produto lá da indústria, chegou na propriedade rural, agora sim, qualquer um pode abrir ele, né? Pode manusear, pode fazer a mistura da calda, pode colocar no tanque, carregar do barracão da propriedade até o talhão, até a preparação. Então, isso é valioso, tá? Então, eu acho que precisa realmente trabalhar muito nessa educação. O Lucas Santos pergunta aqui, caso a indústria faça a emissão da receita para aplicação tratorizada, então acho que ele está dizendo que quando saiu a venda fez tratorizado, o produtor poderá emitir fazer a segunda receita com aplicação aérea? Olha, acho o Lucas se entregou de novo. Tá vendo, Lucas? Você já fazia a coisa errada, você faz tratorizado sem nem saber se o cara vai decidir na hora lá fazer a aplicação. A Agrodefesa fez uma coisa que isso é questão de interpretação. Olha só, muita gente tem criticado a Agrodefesa por ser permissiva e tal. Eu tenho consciência de que, na prática, muita gente faz coisa 10 mil vezes pior do que a lei fala para fazer, né? Não é culpa da Agrodefesa ela ser permissiva ou não, ela simplesmente traz a realidade para a legislação e diz o seguinte: existem produtos, Leandro, que no rótulo dele está dizendo, esse produto, nessa formulação, com essa embalagem, você pode usar via aplicação aérea ou tratorizada. Ele tem essa dupla função, né? O que a Agrodefesa fez? Na hora que vou fazer a receita, você faz as duas orientações. Você faz as duas orientações. Vou repetir, se o produto for ele usado para tiver essa aptidão, você tem como fazer as duas orientações. Isso, o sistema informatizado que vocês usam, também você tem que conversar com quem é o responsável para saber se sim ou não. Não é colocar lá assim, ó, pulverização terrestre ou aérea. Não, não é isso. É que aquele produto, como o cara lá na ponta, ele pode decidir, por quê? Porque no dia choveu, no dia ventou, o avião não pode subir, quer dizer, tem uma série de coisas que podem acontecer, mas essa receita que ele falou, o Lucas falou, no nosso caso aqui, ela deve vir, se este produto tem aptidão para as duas aplicações, você faz orientação para a tratorizada e para a aviação agrícola. E quando chegar lá, tem que ter a guia de aplicação no caso de aviação agrícola. É assim que Goiás interpreta. Tem gente que diz que não, porque o modo de aplicação não está escrito lá no decreto modos de aplicação, está escrito só modo de aplicação, né? Aquilo foi escrito na época que os produtos nem talvez tinham essa aptidão dupla. Então, a gente sabe que o mundo vai mudando e a gente sofre muito com essa legislação de 89 e 2002, porque naquela época não tinha nem celular, né? Então, a gente sabe que às vezes é complexo a gente mudar, nós sofremos muito nas alterações, e às vezes, pessoal, a coisa fica meio que, entre aspas, meio improvisada mesmo. Por quê? Porque a gente não pode ficar esperando a legislação federal mudar, é como se a gente esperasse a cada alteração da Constituição uma nova Assembleia Constituinte. Não, ela foi sendo emendada. A gente aqui no Estado segue sim a orientação federal, mas o Estado pode ser mais restritivo desde a Constituição. Então, a gente acaba restringindo alguma coisa, e igual o Deilson falou, acho que a gente foi muito feliz em definir o que é diagnóstico, porque as pessoas pensam que diagnóstico parece com medicina e tal, não, então o cara tem que ir lá ver a planta, pegar a planta, falar com ela, não é bem assim. O diagnóstico para o caso da agronomia é um pouco diferente, né? Bom, tem outra pergunta aqui do Adriano Oliveira. Qual a responsabilidade do profissional que emitiu com a destinação correta das embalagens de agrotóxicos nas propriedades agrícolas? Ou essa responsabilidade é apenas do produtor
adquirente do produto? Essa questão ela é complexa, né? A lei fala que não é quem emite, né? Na verdade, se você é responsável técnico por um comércio, se você tem a notação de responsabilidade técnica de cargo e função para um estabelecimento comercial, você é responsável por fazer com que na nota fiscal apareça o endereço para devolução. E você é responsável por fazer com que esse comércio seja ligado a uma associação ou que tenha um local para devolver essa embalagem, né? Que aí já é uma outra live, um assunto complexo também, que tem partido por uma briga aí de mercado, né? Mas sim, o responsável técnico tem responsabilidade em informar onde o produtor devolve. Agora, se o produtor devolveu ou não, eu não vejo responsabilidade dele. Posso estar errado, mas o meu pensamento não, que quem tem que devolver, essa lei foi muito democrática nesse sentido, a legislação que fala sobre resíduos sólidos e é muito importante, é esse macaquinho que colocou nas costas do produtor para ele devolver, que foi um dos grandes exemplos de sucesso nessa questão do INPEV. É como se você tivesse que devolver sua latinha de Skol. Podia ter colocado nas costas dos cachaceiros, vai lá devolver sua latinha de Skol, né? Mas aí a gente tirava o serviço das pessoas que catam lata, assim, né? Mas o que eu quero dizer é isso, a responsabilidade da devolução é bem clara, é do produtor rural. Ótimo. Aí só reforçando, Leandro, é isso mesmo, tá? Desde que ele coloque no documento fiscal o endereço do local de entrega e ele é associado lá desse local, né, a revenda ou a indústria, seja ela, acabou a responsabilidade dele, é do produtor rural mesmo, tá? Legal. O Marcos Tadiello pergunta: gostaria de expor a seguinte situação. Digamos que seja feita a recomendação de um produto específico. O cliente compra o produto, porém, antes da aplicação, por algum motivo, é necessário efetuar a troca do produto. Há necessidade de alterar a receita emitida anteriormente? Ou seja, a primeira receita foi emitida com o produto e, pelo que eu entendi, vai ser trocado o produto. Esse trâmite do dia a dia da emissão da receita, por isso que a gente faz de tudo para conversar com os emissores, que também são pessoas ariscas, né? Engenheiro agrônomo, técnico agrícola, depois que a gente forma, a gente afasta, não conversa mais, não se une ao CREA, não gosta do CREA, não gosta, aqui no caso é a EAGO, a gente não se filia a nada, a gente não conversa, e foi difícil para achar os e-mails e celulares desses emissores. Até hoje a gente ainda está com dificuldade. Nesse caso específico, existem centenas de casos. O que conta para a agrodefesa é que, neste caso específico, é importante ele fazer uma nova receita, porque essa nova receita é a que vai ser aquela da orientação correta. A outra ficou incorreta. Então, é interessante ele mandar. O que não está acontecendo na agrodefesa ainda é esse controle detalhado do ato de emitir a receita. O que eu quero dizer é o seguinte: alguns estados chegaram num detalhamento de que há bloqueios na emissão da receita por falhas. Se você for fazer uma receita de um produto que não é recomendado, o sistema não deixa. Se você for colocar seu CPF bate lá no CREA, se você não pagou o CREA, não deixa fazer receita. Goiás ainda não chegou nesse nível. Eu acredito que o CIGEA 2.0 possa ir para esse universo, mas a gente ainda não tem esse controle. Por exemplo, a dúvida dele pode ter ficado o seguinte: não, mas como é que eu cancelo essa receita? Essa receita vai ter relação com essa segunda receita e tal? Teve problema? A gente tem colocado sempre o informática@agrodefesa.go.gov.br, repetindo, informática@agrodefesa.go.gov.br. Esse é o contato para a informática da agrodefesa. E essas decisões de cancelamento ou não, é muito importante que você tenha contato com o sistema informatizado, o qual presta serviço para você, né? Essa relação que o Adeilson tem, por exemplo, com os clientes dele, é fundamental. O Adeilson tem 20 anos que trabalha com isso, e ele foi peça fundamental para nos ajudar a decidir o que fazer. Inclusive, foi uma das empresas que
que estiveram próximas da Agrodefesa, tanto a Ciagri quanto a Agric, até por questões geográficas, a empresa goiana, né? Mas a gente aprendeu muito com eles, né? E a gente entende que vai haver ainda muita dúvida, vai haver essas perguntas bem específicas vão acontecer, e a gente está lá sempre disposto a resolver qualquer dúvida via e-mail ou telefone aqui, que eu não estou com o telefone de cabeça, estou meio de férias, né? Aí eu não estou com o telefone da TI de cabeça, mas depois eu me comprometo a passar para vocês aí também. Bom, a gente tem mais pergunta aqui, mas isso é positivo. A gente vai respondendo as dúvidas aqui, né? Em vez de seguir um roteiro, a gente vai respondendo as perguntas. Isso é muito bom. É tão legal, porque vai contando as horas e o cachê já sai aqui, né? No final, não é isso? É isso aí. Sai aqui na caixa de som, ó. Essa mais tarde é esperta. Tô brincando, vai lá, Leandro. O Adriano Oliveira pergunta: a realidade em algumas propriedades é a destinação incorreta das embalagens, ou seja, embalagens espalhadas por toda a propriedade. Qual a responsabilidade profissional nessa situação? E pelo que eu entendi, é o profissional que vendeu. Nós, como a gente falou, na realidade a responsabilidade é do produtor, né? Se ele estiver, aquilo que eu falei, se ele estiver no ambiente comercial, ele for bonitinho, igual eu, não põe um pé na terra, fica lá no ar-condicionado, ele é responsável por orientar o produtor até onde ele vai devolver. E a legislação, o produtor já sabe desde 1989. Se não sabe, não é só culpa da Agrodefesa, né? É importante a gente colocar os pingos nos is, todos nós somos responsáveis. Então, essa verificação, o que ele pode fazer é, de repente, denunciar para o órgão de defesa agropecuária, falar, olha, porque isso é um crime, né, pessoal? A gente está falando aqui do ambiente agronômico, da defesa agropecuária, mas isso vai parar no Ministério Público, né? Isso aí são atitudes criminosas, muitas vezes. Beleza. O Marcos Tadiello faz outra pergunta aqui. Digamos que tenha que ser efetuada a alteração da receita. Se constar mais de um produto e apenas um for devolvido, como ficaria? Eu acho que é a mesma coisa. É aquele caso, cara. Cada caso vai ter um problema, não adianta. E o importante que eu tenho que conversar com as pessoas é o seguinte: essa questão informatizada, o sistema não é da Agrodefesa, isso é que é importante, tá? Se o SIGEA fosse o sistema que vocês fossem obrigados a ter login e senha e entrar nele para fazer receita, esse seria um tratamento que aí talvez nem eu estivesse aqui fazendo essa palestra, e sim um cara bem especializado na informática também, né? O que nós recebemos são os dados dos sistemas privados de vocês, né? E esse envio, que é feito via web service, muitas vezes é automático, ou uma pessoa do estabelecimento comercial tem que fazer esse envio, e vocês têm uma semana para enviar essa receita. Então, esse caso tem que ser tratado no momento lá, no bate-bola mesmo. Esse caso é muito específico, e como eu disse, vão surgir centenas de casos diferentes. Aí o Ademir Pereira da Silva aqui, que é do fã-clube do Rodrigo aí, né? Dá parabéns pela iniciativa, excelente live. Rodrigo é o cara. Muito obrigado, Ademir. Ademir é um anjo, cara, da Andave, ele trabalha na Andave, responsável pela profissionalização de muitos estabelecimentos comerciais. Torço por você, Ademir, torço por você continuar do meu lado nessa parceria e torço para que cada vez mais estabelecimentos comerciais se filiem à Andave para a profissionalização desse ambiente. Bom, aí o Aníbal tem duas mensagens deles aqui. Adeilson, boa noite. Venha participar dessa missão juntamente conosco, que vamos construir uma rede forte no agro para difundir a educação sanitária na ponta. Legal, né, Adeilson? E também a gente se coloca à disposição, não só o Adeilson aí com a Agric, mas todo o grupo CIAG. A gente tem... a gente faz muito tempo software para toda a cadeia do agronegócio, então a gente conhece muito da cadeia. Então contem com nós aí. Às vezes as pessoas fazem algumas legislações ou querem informatizar algumas coisas que a gente, desse lado, acho, mas como é que esses caras fizeram essa loucura, né? Não estou nem dizendo do estado do Goiás, que está bem mais à frente dos outros. Mas você pega algumas legislações, assim, que você, como é que eles querem que a gente informatize não tem lógica, algumas coisas não tem lógica em alguns estados aí. Então, conte conosco aí, tá, Aníbal? Conte conosco aí, pode ter certeza que a gente vai estar disponível sempre para vocês aí, tá? O Aníbal comenta aqui também: na nova economia circular é preciso que também os nossos produtores rurais tenham
esse entendimento da necessidade da participação e comprometimento da logística reversa. Então, acho que ele está falando bastante aí da parte da distribuição da embalagem ainda. Que já é um sucesso, né? Parece que os dados do INPEV falam em torno de 94% das embalagens que são devolvíveis, né? Que são laváveis e devolvidas, chega a 94% já. Mas a gente vê, assim, de vez em quando a gente olha, não faz uns 4 meses, a gente recebeu um vídeo. Vou te contar a história, cara. O fiscal estava fazendo volante, ele viu uma fumaça preta, cara, na beira da estrada. Ele chegou lá, tava os caras queimando, pegou no flagra, cara, queimando. Parecia uma cena de 1965, mas era um produtor grande, uma área arrendada, né? Mas, assim, a gente ainda vê essas aberrações. Mas como você falou, né, a gente tem que nivelar por cima, e a grande maioria está cumprindo a lei, quer que a coisa funcione, então eu acho que é isso que a gente tem que promover também, né? Claro que tem que fiscalizar, é claro que tem que denunciar, mas a gente sabe que a grande maioria aí tá fazendo, cumprindo o papel. Se me permite, eu quero fazer um comentário bem pessoal, cara. Nos últimos 5 meses, eu tenho tentado acompanhar os digital influencers, né? Que são essas pessoas que vestiram a camisa para defender o agro. E eu acho tão interessante isso, gosto disso, tenho visto pessoas assim sensacionais, como Chico Graziano, que é uma unidade de agronegócio, e algumas pessoas mais jovens também. Eu acho que o alerta que eu faço com relação a isso é a importância do Estado ter essa participação enquanto influenciador, no sentido não que a gente vá para as redes para ser digital influencer, mas ele é responsável pela geração desses dados, né? O próprio Ministério da Agricultura está correndo atrás do prejuízo, que eu tenho certeza absoluta, Leandro, que quando a China aperta o mapa, ou a Europa aperta o Ministério da Agricultura, a hora que ele vai atrás dos dados, ele fala, meu Deus, onde é que estão esses dados? Cadê o CAR? Será que o CAR funcionou direito? Então, acho que já passou da hora da gente se profissionalizar. O Brasil precisa conhecer o próprio Brasil. O Covid veio aí nos dar um tapa na cara, nessa história agora de dar R$600 para os brasileiros. Centenas de milhares de pessoas não receberam, alguns receberam de forma errada. Olha como a gente ainda está imaturo para isso, né? Então, passou da hora de produtores vestirem a camisa pelo agro brasileiro no sentido de divulgarem as coisas boas que eles fazem, né? As preservações que eles fazem, o uso correto dos defensivos, e as instituições do agro precisam representar esses produtores. Às vezes a gente recebe crítica das instituições que representam produtores, e eu sempre digo, vocês estão do lado dos 97 ou dos lados dos 13 que não estão fazendo correto? Vocês representam os 97, puxa os 13 para completar os 100, né? A Andav, você acha que ela está representando os comerciantes que fazem o comércio ilegal? Ou ela quer puxar esse cara para o lado correto, né? Então, acho que é por aí, a gente tem que parar com esse preconceito, esse medo dessa transparência, Leandro, e dessa proatividade, porque senão a transparência vem em forma de fake news, que tem um impacto gigantesco no nosso país, que pode, para depois apagar, demora anos. Então, a gente precisa, sim, desses dados e de assumir as rédeas do nosso compromisso. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o Adeilson, não sei se vai conseguir responder. Jason Roger de Oliveira pergunta: a questão do 2,4-D no Rio Grande do Sul, quais são as recomendações? Eu não sei se tu vai ter isso de cabeça, Adeilson, ou tu tem alguma coisa? Não, até onde nós sabemos, o 2,4-D lá tem que ter um termo de uso, né, quando você faz a emissão da receita agronômica do 2,4-D. Então, o Agric está preparado para isso. Todo produto tem um ingrediente ativo 2,4-D, ele tem esse termo de uso, e tem algumas orientações desse termo de uso que o produtor tem que assinar. No entanto, o 2,4-D lá, quando o produtor compra, é a receita que tem que ter a assinatura do produtor rural, tanto do responsável técnico que prescreveu, quanto do produtor rural que está adquirindo o produto. E nesse termo, tem as orientações lá, porque o problema lá, por causa das videiras, o produtor monal, tem muito perigoso a questão de volatilização, dele atingir por deriva. Então, tem vários ali protocolos para poder cumprir essa aplicação. Então, tem que ter um termo de uso, assim como um pouco parecido com o termo do paraquat. Exato. Eu acho que nesse aspecto, Leandro,
Bom, me interrompe aí, Leandro, eu acho que eu estou falando demais, pode falar. Não, mas fica à vontade, pode ficar à vontade. Eu queria dizer a palavra que a gente mais usa dentro da defesa agropecuária, que é mitigação. Todas as vezes que vem uma atitude dessa, seja da Anvisa, seja do IBAMA, seja do Ministério da Agricultura ou do órgão estadual de defesa agropecuária, tenham certeza que é baseada na ciência. Não é uma burocracia criada para atrapalhar a vida de ninguém. Alguém ou alguns cientistas fizeram estudos científicos que trouxeram robustez estatística para falar que determinado produto está causando determinado problema em determinada situação. Então, quando se começam a tomar essas medidas, por exemplo, o caso do paraquat, no quadro Parkinson, pessoas que trabalham que têm acesso que têm contato com o produto, aumentou o número de pessoas que têm Parkinson no mundo. Quando acontece isso, a gente tende a achar que, mas de nada adianta. Não, as pessoas vão chegando, qual seria o risco que eu poderia diminuir o risco? Cara, trator cabinado, beleza. O que mais? Vamos tirar essa questão do costal, porque a gente sabe que o costal, o equipamento, quando é ruim, vai vazar nas costas do cara. Vamos tirar isso. Então, as pessoas vão discutindo isso. Eu aqui faço um alerta para a gente parar também de criticar o Estado, dizer que o Estado não vale nada, que as pessoas fazem só porque só querem, são mal amadas ou inventam uma lei. Não, cara, não. Existe ciência nisso tudo e a gente às vezes fica no meio desse debate. O órgão estadual de defesa, ele fica no debate daquelas pessoas que querem vender a qualquer custo e aquelas pessoas que querem que pare de usar a qualquer custo. Né? E a gente sempre fica no meio desse debate. E é mais fácil a gente escolher um lado. Você pode ter certeza que é mais fácil escolher um lado. Ficar no meio é a área mais difícil, que é ser o cara que quer dar uma solução para a coisa. Inclusive, você não tem muita mídia. Se você for moderador, você não tem mídia. Se eu chegasse aqui e falasse mal do agrotóxico, você pode ter certeza que essa live ia lá para cima. Ou se a gente falar extremamente bem do agro, a live vai lá para cima. Mas a gente tem que ser, principalmente quando é servidor público, a gente tem que ser centrado na solução para a preservação e sustentabilidade do agro. Show de bola. Bom, pessoal, o nosso tempo de live aí se excedeu, a gente acabou falando de todo o roteiro, mas baseado nas perguntas do pessoal, que foi muito legal, acho que até melhor assim, porque aí a gente vai responder do que realmente o pessoal tem dúvida. Agradeço demais aí. Adeilson, dá o teu recado final aí, se despedindo já dos nossos ouvintes aí, dos nossos participantes da nossa live. Pessoal, muito obrigado aí, tá, pela sua excelente participação como telespectador, tá nos acompanhando até o presente momento. Muito obrigado aí ao Rodrigo, ao MyFarm, Leandro, tá, pelo convite. E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida no que diz respeito à emissão de receita agronômica, a parte, tudo aquilo que envolve isso, tá? Pode contar com o nosso suporte lá, nosso canal que nós temos um canal, até mesmo aí fica o Agric Info, se você quiser ter informações sobre tudo aquilo que acontece no que diz respeito a receituário agronômico, produtos atualizados pelo mapa, produtos incluídos, se você quiser ficar a par disso, entra lá no nosso site do agric.com.br, vai lá no nosso WhatsApp, e você se cadastra nesse canal, você vai passar a receber informações sobre isso. No mais, muito obrigado a todos aí, um abraço. Show de bola. Rodrigo, com você aí, recado final, despedido pessoal aí. Cara, muito feliz mesmo, acho que quanto mais aberto e mais transparente a gente é na vida, a gente recebe transparência de volta. E eu aprendi isso com a minha mãe, que nunca me deixou esconder nada. Claro que a gente tem que ser profissional, mas quanto mais transparente a gente recebe esse carinho das pessoas, e eu acho que vale a pena. Eu gosto muito desse pensamento de que a gente precisa, sim, trazer responsabilidade, transparência, rastreabilidade, profissionalismo, para que a gente não seja demonizado, o agro brasileiro não seja demonizado. Precisamos ter muita responsabilidade. Eu agradeço as perguntas, foi a live que eu fiz que eu mais recebi perguntas, muito legal, gostei mesmo da participação, e digo a vocês que quando criamos o Agroativo, a gente queria principalmente mostrar para a população, para o produtor, para o agro, para o Estado, para o mundo privado,
para o urbano de que houve melhoria de uma propriedade que estava usando incorretamente e isso foi para uma situação melhor. Hoje eu posso dizer que 52 propriedades, a gente fez revisitas em 138 propriedades esse ano, e desses 138, 52 propriedades tiveram redução da pontuação, que quer dizer evolução na qualidade do uso. O que pode ter acontecido? O cara fez o piso que não era permeável, o cara fechou e trancou para os meninos dele não entrar lá no agrotóxico, o cara guardou o comprovante de devolução de embalagem. Então, Adeilson e MyFarm, eu quero a ajuda de vocês, que o Aníbal até comentou, para que a gente possa mostrar isso tanto para o produtor, tanto para a população e para o Estado, inclusive para o governo de Goiás, para que a gente mostre o trabalho qualitativo da defesa agropecuária, né? E não só quantos termos de fiscalização eu fiz, ou quantos autos de infração eu fiz. Acho que isso não é a função do Estado. O Estado precisa mostrar a que veio e mostrar a solução dos problemas para que ele foi criado, não é isso? Então, mais uma vez, muito obrigado, muito feliz por ter participado e precisando, estou sempre aqui para conversar. Valeu, galera. Rodrigo, mais uma vez aí, nos colocamos à disposição aí de fazer essa aproximação entre o poder público, o privado e produtor, tá? Conte com nós aí no que vocês precisarem aí, inclusive para achar fórmulas de deixar a legislação ser cumprida com mais facilidade, enfim, esse é o nosso desafio aí também junto a toda a cadeia do agronegócio aí, tá? Pessoal, brigadão aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.